Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Castro, sou professora de literatura aqui do Cursinho Solidário e hoje a gente vai conversar sobre realismo, mas antes eu queria dar alguns pequenos recados. Tem uma playlist de literatura para quem perdeu as minhas outras aulas, para quem nunca me viu aqui, para quem não está interessado, para quem me viu essa e gostou, e às vezes eu cito algumas outras aulas que eu dei aqui, então vou colocar essa aula na playlist também, vocês podem ter acesso, que fica mais fácil, tá tudo compiladinho lá. Tem na descrição desse vídeo, vou colocar o link do Google Drive com todo o material didático, todas as referências que eu usei. E, novidade, eu coloquei uma pasta só com as leituras obrigatórias, as listas obrigatórias. Peço perdão por ter demorado para fazer isso, falta pouco tempo para o vestibular, mas vocês podem ter acesso lá a todos os PDFs. E alguns arquivos também tem eles em formato de MOB ou EPUB, que vocês podem colocar no Kindle, esses outros leitores. E fica mais fácil, né? São todos arquivos de domínio público, a grande maioria deles. Os outros a gente pirateia um pouquinho, mas é pelo bem de vocês. Eu contei isso, o pessoal falou sobre isso no Instagram do Cursinho Solidário, então seria muito legal vocês acompanhassem quem tem acesso às redes sociais, porque lá sempre tem um monte de novidades, tem umas lives falando sobre faculdades e tal. A gente não tá conseguindo ter esse cara a cara com vocês, mas a gente tenta mandar um conteúdo super bacana e especial nas nossas redes sociais. Sendo assim, eu vou ler um pedacinho hoje de Dom Casmurro, que tem a ver com nossa aula, e é um trecho muito importante. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluidos misteriosos e enérgicos, uma força que arrastava para dentro, como uma vaga que se retina da praia. Nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelo ombro, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não me acabar, nunca me deixa querer saber a duração da felicidade dos suplícios. Dom Casmurro é uma obra muito legal. É uma obra realista do Machado de Assis, talvez a mais famosa dele. E, enfim, uma obra polêmica, né? Acho que a gente conhece muito quais são os questionamentos de Dom Casmurro. E eu participei de uma companhia de teatro que montou uma peça fantástica. Vou deixar na descrição aqui também o nome da companhia, vocês podem achá-la nas redes sociais, é muito bom de acompanhar. E é belíssimo o trabalho que eles fizeram com essa obra, e é aquilo que eu gosto de falar pra vocês, a gente saber contextualizar as coisas e conversar com o passado e o presente. Machado de Assis é uma pessoa muito importante pra isso, na literatura também. Aqui tá o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar nesse e-mail que está aqui na tela, ou vocês podem mandar também no e-mail do Cursinho Solidário, deixar a pergunta na descrição, tudo bem, só pra gente poder conversar. Ok, vamos começar então. Contexto histórico do realismo. Ele vai começar na França em meados do século XIX. Vocês lembram da dificuldade que eu fiquei para falar com vocês na semana passada, do tempo que era o romantismo, primeira, segunda, terceira geração, e é o que eu tô falando com vocês desde o começo, na tecla que eu tô batendo. Essas coisas, elas são contínuas e elas são misturadas e elas são um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Então, por exemplo, Castro Alves, ele foi conhecido pelo Machado de Assis, que é o maior nome daqui. Então, esses poetas, esses escritores, e também pelo José de Alencar, que era de umas 2 gerações anteriores. Então, esses escritores, eles se conheciam e eles aprendiam uns com os outros, apesar de estarem criando correntes ou se apropriando de correntes novas. O realismo, inclusive, ele nomeia uma estética que pode ser notada até hoje. Então, eu vou até ler um trechinho para vocês. Então, a gente tem traços estilísticos do realismo, não só a escola. Hoje em dia a gente não pode chamar mais uma escola de escola realista, porque isso aconteceu naquela época, mas a gente consegue notar traços estilísticos realistas em coisas que nós consumimos até hoje.
Ela é fruta de diversas correntes cientificistas, uma delas, e talvez a maior delas, o positivismo. Tem uma aula sensacional do meu colega Tiago, de Sociologia, aqui no cursinho também. Eu vou deixar aqui o link na descrição, eu gostei muito da aula dele. E ele fala sobre o positivismo, sobre a criação da sociologia, que é muito importante para essa época. Então, eu vou tentar trazer só como isso influencia e por que isso é importante para corrente literária. E principalmente eu vou falar disso na aula que vem, que a gente vai falar de naturalismo, que tem mais ainda dessas correntes cientificistas. Mas, não vou tentar trazer muito para vocês os conceitos, até porque não é minha especialidade, mas podem assistir a aula do Thiago, que é fantástico, o material que ele disponibiliza também é muito bom e vai dar esse contexto para vocês, vai facilitar vocês na hora do estudo. A gente tem também o abolicionismo, essa luta pela abolição, ou logo depois da abolição a gente começa com o realismo, e é muito bom porque a gente está falando do Brasil imperial, mas um Brasil liberal, então o realismo, diferentemente do romantismo da terceira geração, ele não vai tentar quebrar com essas cadeias, mas ele vai mostrar que apesar dessas cadeias terem sido quebradas, elas continuam sendo podres e continuam sendo ruins. Então, ela é uma consolidação dessa literatura que retrata as cidades, o capitalismo e essa crescente. Então, mesmo com esse Brasil esperançoso, com vontade de crescer, vontade de mudar, a gente tem o realismo mostrando que, enfim, as coisas não são tão boas assim, mostrando a verdade. E a industrialização brasileira, que também é um marco, essa transição para a indústria, que esses aí já são contextos mais locais mesmo, os outros são contextos mais gerais. Então, por exemplo, esse tópico que eu digo de pós-industrial e capitalista, a gente está falando da Europa. Aqui no Brasil a gente tem o Brasil industrializando, mas também pegando essas referências realistas europeias. Aqui. Esse é um trecho do ensaio da Ilana Feldman, que ela fala de cinema e como a nossa TV ainda tem muito desse traço do realismo, como é que a gente gosta de ver, de nos ver representados em literatura, em imagens, em coisas que consumimos. A gente tem muito disso quando falamos de redes sociais, né, que a gente vê a vida das pessoas, tal, tanto fantasiada, mas tá lá a vida das pessoas. Então, isso é claramente realismo, a gente gosta de ver polêmica, a gente gosta de ver problema, e é por isso que essa literatura é tanto consumida na época. Então, vamos lá. No bojo do capitalismo pós-industrial, as estratégias do audiovisual contemporâneo têm progressivamente investido na construção e intensificação de efeitos de real cada vez mais pregnantes, como indica a proliferação de vídeos flagrantes, reality shows, imagens amadoras e acontecimentos não ficcionais incorporados pela teledramaturgia, entre tantas manifestações cinematográficas. Essas operações narrativas, junto com as dinâmicas do capital, têm deslocado a vida cotidiana e a experiência estética para o centro de seus investimentos, apelando constantemente à realidade e à experiência impactante da autenticidade. Por que eu trago esse enxerto que parece tão fora de lógica, tão fora de escala, né? Porque a gente tá falando do século XIX e tal, tá falando de reality shows e etc. Porque justamente para vocês notarem como essas coisas não estão tão distantes de nós, como essas coisas vão se mantendo, e é importante a gente saber delas e entender como é que elas funcionavam. Por que uma literatura que criticava a burguesia, Machado de Assis, que era completamente crítico, que falava de podridões, falava de coisas erradas, é tão aclamado na própria época em que viveu? Porque as pessoas gostam de ver essas coisas, sabe? Elas sabem que existem os problemas e elas gostam de ver isso, esses flagrantes, né? Então a gente consegue notar que essas coisas não são tão distantes de nós assim. Uma coisa mais, que aqui a gente tem na França também, ela vai nascer na França, né? Como eu disse, o realismo, tem a Belle Époque, que é um momento histórico-cultural de florescimento artístico na Europa, que eu vou tratar para vocês em um vídeo separado, porque é muito importante de se entender, mas principalmente porque aqui no Brasil ela vem de um jeito completamente transformado. Então a Belle Époque aqui do Brasil é chamada de Belle Époque brasileira, e a gente tem até esse realismo até meados do modernismo, então é um tempo duradouro dessa formação tropicalista brasileira, e que é importante de se falar. Então eu vou deixar um espaço mais próximo quando a gente for falar de modernismo para falar sobre ele, porque é essencial para a nossa literatura. As características do realismo, então, nós vamos ter a reprodução de aspectos do mundo referencial. E por que eu coloco entre aspas? Porque essa reprodução ela vai depender muito de quem é o sujeito que está falando, de qual é o foco, de quem é o narrador.
Dom Casmurro, que eu li mesmo, do Machado de Assis, ele é um livro importantíssimo para a gente entender a importância de um narrador, a importância de uma perspectiva quando se conta uma história. Então, esse mundo referencial, esse mundo real, ele depende muito de quem está vendo esse mundo, o que eles querem mostrar desse mundo pra gente. Mas, quando a gente fala dessa reprodução, então, seria mais do tipo, não fantasiar, não criar história, não falar de coisas que não seriam passíveis de se acontecerem. É se falar da realidade, tipo Big Brother mesmo, sabe? A gente sabe que não é tão real assim, mas tá falando de coisas reais, então tem essa literalidade, mas que não foge muito do possível. Sendo assim, a gente tem também o foco nas classes mais altas, então são aspectos do mundo referencial, mas esse mundo focado na burguesia, esse mundo focado na alta convivência, né, nas pessoas de altas classes. Perdi a palavra, outra palavra muito específica para isso, mas enfim, é um foco em aspectos desse mundo, dessa realidade, críticas a essa realidade, consumido por essa realidade, essa cara urbana brasileira. Inclusive tem um conto mesmo, muito sensacional, do Machado de Assis, chamado Vênus, Divina Vênus, que também fala um pouquinho dessa oposição aos assuntos lendários e heróicos, porque ele não fantasia mais, não tem mais essa idealização que a gente tinha até o romantismo. Então, conta a história de um cara que ele escreve um poema falando da amada dele, compara a amada dele a Vênus, não sei o quê. Mas aí, toda vez que ele se apaixona de novo, ele troca o nome da pessoa que tá no poema. Então, ele só vai encaixando o nome da pessoa que ele ama naquele poema que é, tipo, altivo e exaltador, etc., só colocando o nome de uma pessoa diferente. Então tem sempre essas ironias dentro, né, do realismo, essa crítica essa não idealização que a gente tinha até o romantismo. E aí a gente vai ter também essa forma particular de se relacionar ao indivíduo e à sociedade, bem típico mesmo do positivismo e da sociologia. Então o homem, ele se torna um objeto de estudo no realismo. Então a gente conversa sobre como ele é, como ele se comporta e como ele está agindo dentro de uma sociedade. Aqui a gente tem os autores, então. Vamos ter Machado de Assis, que é de quem a gente vai falar hoje. Ele nasce em 1839 e morre em 1908. Raul Pompeia, 1863, morre em 1895. Aloysio Azevedo, que a gente vai falar mais quando formos tratar de naturalismo. Ele é esse propulsor do naturalismo no Brasil. Ele nasce em 57 e morre em 1913. E a Júlia Lopes de Almeida, que provavelmente é o primeiro nome feminino que a gente vê aqui, falando de literatura, então já podemos ver que é uma autora extremamente importante. Ela é lista obrigatória na Unicamp também, e vai ter um espaço, vou separar um espaço só para falar dela, só para falar da Falência, que é a obra que a gente tem que estudar. Machado de Assis, então, ele é, de longe, o autor mais importante da literatura brasileira no Brasil. Eu digo no Brasil por quê? Porque ele não teve tanta importância internacionalmente. Ele fez muito sucesso quando era vivo ainda e foi muito, muito aclamado aqui no Brasil. Mas ele vai começar a ser estudado lá fora quando isso vira importante lá fora, quando a literatura dele vira algo, objeto de estudo lá fora. Então, agora há pouco mesmo foi publicado uma versão em inglês de Memórias Póstumas. Então, agora ele vai começar a ter esse reconhecimento, mas antes ele não tinha, ele não era tão estudado lá fora. Mas daqui no Brasil, grandemente aclamado, então ele é estudado até hoje. E pode parecer meio ortodoxo falar assim para vocês, mas é essencial que se leia algo do Machado de Assis. Ele tem muitos contos. Eu deixei vários desses contos no Google Drive para vocês terem acesso também. E ele é muito cobrado, né? Eu acho que tem obra dele nos dois vestibulares, e caiu coisa dele na Unesp também, no Enem sempre. Então ele é um autor essencial, é necessário se ter uma noção de quem é Machado de Assis, pelo menos, para se dizer brasileiro nesse país. Enfim, sem querer exaltar esses aspectos da vida dele, eu vou tentar seguir o que disse Antônio Cândido. Não é tão importante assim, a gente tenta romantizar muito a vida de um autor, mas sem tentar fazer isso, eu só queria dizer que ele é o primeiro presidente e mentor da Academia Brasileira de Letras, o que é simplesmente incrível. Dá para mostrar a grandiosidade dele
e o quanto ele foi aclamado na época que ele era vivo. Então, a Academia Brasileira de Letras é uma iniciativa de autores da época, mas que o Machado de Assis é chamado para ser o presidente e para ser o mentor. Algumas características dele, então, nós temos a linguagem erudita, né? A escrita dele, eu li um pedacinho para vocês, de Dom Casmurro, mas não é uma escrita coloquial, que seria, não sei se seria o esperado, mas possivelmente seria o esperado para uma literatura que faz tanto sucesso assim. Então, ela é uma linguagem erudita, é uma linguagem um tanto quanto bem desenhada, bem escrita. É uma obra cheia de ironias. Essa é a característica que vocês mais vão ver de Machado de Assis, associar a ele essa linguagem de ironias. Ele tem uns plot twists dentro da obra dele que você não espera que isso vai acontecer, e aí no final, pá, aconteceu, sabe? Todos os contos, então ele tem pequenos contos em que isso acontece e é sensacional. Tem essa relação entre o fato e o real. É isso? Isso. Não. Problema de identidade primeiro. Problema de identidade, então, a gente vai falar melhor disso quando eu for falar do conto Espelho, que ele é cobrado na Unicamp. Mas esse é muito presente no Machado de Assis, e tanto o problema de identidade quanto essa exploração de seriedade, loucura. Até que ponto um personagem dele, ele é assim porque ele é doido, ou ele é assim porque ele é realmente problemático, a sociedade é problemática, tá tudo errado. Então, o Machado de Assis, ele explora muito essas coisas, relações entre o que é certo, o que é são, o que é maluco, o que levou aquela pessoa a ficar maluca. E isso é muito interessante. Também tem muito disso em Quincas Borba, que é uma outra obra, uma obra cobrada pela FUVEST, que a gente também vai conversar sobre um dia. A opinião narrativa, né, a importância da ação, como eu falei para vocês, tem esse Dom Casmurro que é essencial quando a gente fala de quem está falando, né, esse relativismo, de quem está contando, em que versão a gente vai acreditar. Até Machado de Assis deixou eterna dúvida se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Por quê? Porque quem conta a história é o Bentinho. Então, assim, não sabemos se é realmente importante saber se ela traiu ou se ela não traiu, mas é importante entender por que essas dúvidas existem, por que a gente não vai só acreditar no Bentinho. Porque é o Bentinho que conta e ele não tem prova nenhuma disso, então tudo depende de quem tá tratando da narrativa, quem é que tá expondo a narrativa para você. E quem abre essa porta da dúvida é o Machado de Assis. Memórias Póstumas também vai ser uma obra importante por isso. A abertura do livro, né, é uma dedicatória do narrador, o Brás Cubas, para os vermes que roeram o cadáver dele. Isso é fantástico, porque ele tá dando de cara falando, olha, eu não vou me importar com nada porque eu já morri, então eu posso falar o que for porque eu tô morto mesmo, então não tô nem aí, vou expor. E aí ele expõe tudo do jeito dele e tal. Então, qual é a importância da ação? Qual é a importância do real ou do abstrato? Sendo que o que importa mesmo, o que a gente vai acreditar mesmo, é no que a pessoa fala. Então essas dúvidas, elas vão existir em Machado e é sensacional. Nós vamos ter também as condições da alma. Isso também a gente vai conversar no Espelho, mas essas dúvidas, essas relações entre quem é o homem, esse homem como objeto do homem, que também são um ponto da sociologia que a gente conversou no slide anterior. Mas é importante lembrar que os contos do Machado, o que o Machado traz, são para falar do ser humano, do homem, essa relação estritamente humana, esse estudo de quem o homem é. Vou ler então esse trechinho do Antônio Cândido. Surge então a pergunta: se a fantasia funciona como realidade, se não conseguimos agir senão mutilando o nosso eu, se o que há de mais profundo em nós é, no fim das contas, a opinião dos outros, se estamos condenados a não atingir o que nos parece realmente valioso, qual é a diferença entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado? Machado de Assis passou a vida ilustrando essa pergunta. E eu achei poderosíssima essa fala do Antônio Cândido, porque é justamente isso. Quando você está falando de uma opinião, quando você está falando de uma pessoa, quando você está falando de um pensamento,
fica desimportante a gente ter a certeza dessas dualidades, do bem e do mal, justo e injusto, certo e errado. Então, assim, algo que é certo vai ser certo quando alguém conta. Talvez uma outra pessoa que está do outro lado desse prisma vai falar, não, não é assim, a gente vai acreditar nisso também, sabe? Não é tão certo assim. Então, a depender de quem está contando a história pra gente, depender de quem está falando, essas coisas vão ser tratadas e vão ser interpretadas de um modo diferente. É importante a gente ter noção do que o autor está fazendo com a gente, ou do que o narrador está fazendo com a nossa cabeça, e a gente começa a acreditar em umas coisas meio absurdas, assim. Então, eu vou falar com vocês dessas duas obras do realismo, mas como eu falei, o realismo ele é muito cobrado nas listas de vestibular. Eu acho que por ser uma literatura tão presente, tão atual, e ao mesmo tempo por ser uma literatura tão boa de se ler, eu acho que a prosa realista é o começo de uma prosa sensacional na literatura brasileira e provavelmente a época em que se melhor fez prosa, mas essa é uma opinião pessoal minha, enfim, eu acho sensacional. Então, a gente tem acho que 4 obras sendo cobradas, que é, se eu não me engano, pode ser que tenham mais, O Espelho, que é esse conto do Machado de Assis, lista obrigatória da Conveste. Tem também na Conveste, que é o vestibular da Unicamp, a Relíquia não, falha minha, a Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E na FUVEST a gente vai ter a Relíquia e Quincas Borba. Ou seja, são 4 obras. E eu vou falar hoje de O Espelho e da Relíquia, do Eça de Queiroz, e depois a gente abre espaço para falar das outras. Então, a gente estava falando das características do Machado no slide anterior, eu vou começar por elas então. A primeira característica explícita, eu usei como base esse livro aqui, que eu li na época do meu vestibular, mas está no Google Drive, eu coloquei lá, falei pra vocês, está toda a lista obrigatória lá pra quem precisa ler. E é bom, o conto é tranquilo de ler no PDF, porque é curtinho, né? Mas esse livro aqui é muito bom porque ele tem um apoio didático excelente, então é bom até pra galera mais nova, pra ser introduzida à literatura. Então ele mostra também esses pontos, né? Na hora que eu fui estudar foi fácil por conta disso. Mas vamos lá. A primeira característica deles, então, do Machado de Assis nesse conto é a ironia. Eu não vou falar muito do enredo do conto, porque é pequenininho, então acho que vocês conseguem ler e tal, acompanhar bem, para não perder a graça para vocês também. Mas ele está contando de uma reunião de homens que eles estão discutindo a natureza da alma. E é tudo muito irônico, porque a gente está falando de 4 homens debatendo num bairro pobre, falando de um assunto não importante, quando a gente tem o Brasil fervilhando de revoluções e ideias e coisas sendo construídas. Assim, não é importante entre aspas, é claro que é importante discutir essas coisas, mas ainda assim, a própria teoria do Jacobina, que é o protagonista desse conto, ela só vai ser verdadeira e ela só vai ser confirmada pela forma que ele conta isso. Então, o enredo também ele trata da ascensão social de um homem, e aí isso está muito em contraste com a quantidade de escravos que estão sendo retratados nesse conto. Então, é repleto de ironias, é bem machadiano mesmo. E aí tem essa retórica, né, que supera a verdade. Eu vou ler 2 pedacinhos para vocês. Primeiro, nesse comecinho de conto que ele fala assim: nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Expandem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. É sensacional porque ele faz todo um efeito para poder contar a história dele, e só é importante por conta desse efeito. E aí no finalzinho, os últimos parágrafos do conto, ele fala assim: lembrou-me vestir a farda de alferes, vestia, aprontei-me todo. E como estava de frente ao espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes que achava, enfim, a alma exterior. E aí ele termina: quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Então, no começo, esses homens que estavam junto com o Jacobina, eles ficam desconfiados da teoria sobre a alma humana dele. E no final, eles estão tão extasiados, tão dentro da história, tão dentro da retórica do Jacobina, que eles acreditam que essa é a verdade. Então, isso trata justamente do que a gente estava conversando sobre narradores, sobre a depender de quem conta a história, a depender de como a história é contada, e o quanto a retórica ela se torna importante nesse contexto realista.
Então eu não vou me estender muito falando sobre o enredo, né? Porque a hora tá no domínio público, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem pra gente conversar melhor sobre isso. Mas eu acho que esses eram pontos essenciais, assim. Falar então da relíquia, eu vou tratar um pouquinho mais do enredo quando a gente fala agora da relíquia, porque ela é uma obra um tanto maior e aí é triste, né? Na época que eu li, eu peguei muitos livros emprestados. A relíquia eu cheguei a comprar, eu comprei num sebo, foi facinho de achar. Mas eu peguei muitos livros emprestados e, enfim, conversando com as pessoas e tal, e aí sem ter esse acesso fica muito difícil da gente conversar direito. Mas enfim, a relíquia, o PDF tá lá, se vocês quiserem ler, ainda tiverem interesse e tal. A relíquia, ela conta a história do Teodorico, o Teodorico é o narrador, e ele é órfão, né, e ele é adotado por uma tia muito rica e muito religiosa, muito carolas e tal. E aí ele vive a vida inteira criando e construindo essa personalidade para agradar a tia, construindo essa pessoa que ele não é. Então, ele sai, enfim, ele é uma pessoa completamente não religiosa, mas aí ele constrói essa outra pessoa para poder agradar a tia, para poder continuar consumindo o dinheiro da tia. E é incrível os nomes, né, que o Essa dá. Então, o nome dessa tia é Tia Patrocínio das Neves, que mostra essa figura cândida, essa figura que, enfim, servia só para dar dinheiro realmente pro Teodorico. E aí um dia ele decide viajar para Jerusalém. Ele não aguenta mais a presença da tia, ele não aguenta mais estar formando essa personalidade para a tia, então ele decide viajar. E para onde que ele viajaria para a tia deixar, para a tia continuar patrocinando para Jerusalém? E no caminho, antes de sair ele promete essa relíquia para a tia, né? Dá um presente para a tia. E no caminho ele, enfim, passa por todas as torpezas possíveis, né? E aí tem um momento que ele se encontra com uma prostituta e ela dá um presentinho pra ele, uma camisolinha, e fala pra ele guardar muito bem, que é a relíquia dela, não sei o quê. E aí ele guarda essa fala camisola, né, na época do livro, mas é uma lingerie. E aí nesse mesmo capítulo ele escolhe a relíquia da tia Patrocínio. E nesse momento é fantástico porque a narrativa corta, quebra total, e ele começa a narrar um sonho. Então o Teodorico, ele volta para a época de Jesus, para a época da crucificação de Jesus. Só que ele subverte totalmente a forma que isso aconteceu, ele não foca na crucificação de Jesus. Para vocês terem uma noção, ele fala em um ponto dos mercadores que estavam vendendo as coisas. Não sei se vocês conhecem aquela passagem famosa da Bíblia, que os mercadores estão vendendo no templo e Jesus chega bravo e chuta as coisas e tal. E ele dá o foco da narrativa para esses mercadores, e aí os caras contam que eles perderam muito porque Jesus foi lá e destruiu as coisas deles, eles tiveram que começar tudo de novo, e era o único negócio da família, eles estavam passando fome, não sei o quê. Então, assim, uma narrativa, um foco narrativo completamente diferente, completamente distorcido do que seria o comum cristão da época. E Portugal, o Eça de Queiroz, ele é um autor português. Portugal é um país muito religioso até hoje, e, enfim, na época também era muito. Então isso foi um choque na época. Mas, enfim, tem todo esse recorte, pega possivelmente metade da narrativa sobre a crucificação. E aí o Teodorico acorda tal e volta para Portugal. E aí na hora que ele entrega a relíquia pra tia, o presente, ele acaba entregando a relíquia errada. E a relíquia é muito bom porque ele monta também uma relíquia. Ele é um negócio falso, né? Ele diz pra tia que comprou a coroa de espinhos que Jesus usou, mas ele só fez um negócio com pauzinho, sujo de sangue, não sei o quê. E, enfim, quando ele chega, ele entrega a relíquia errada pra tia. E aí ele entrega a camisolinha da prostituta com quem ele dormiu junto. E aí a tia fica muito brava, e a tia era muito, muito religiosa, expulsa ele, enfim, aí parece que a vida dele tá acabada, né? Fica pobre de novo. Mas aí, fantástico também, porque ele começa a vender as coisas que ele trouxe de Jerusalém, e aí acabam essas coisas, ele começa a falsificar relíquias e indulgências. Então ele bota água da torneira num potinho e fala que é água do Rio Jordão, não sei o que, ele vende essas coisinhas. E aí ele conhece uma moça muito rica, casa e fica rico de novo, e enfim, acabou que ele estava rico. E aí a gente traz essa moral, que ela é apresentada bem no começo do livro, que é esse descarado heroísmo de afirmar. É um livro que traz essas dualidades, né? Por exemplo, qual seria a relíquia do título? Será que a relíquia do título é essa exaltação do cristianismo, falando da coroa, falando da importância de se terem elementos cristãos? Ou será que essa importância do erotismo é essa exaltação do presente da prostituta? A gente não sabe quem é que carrega esse título.
Seria um livro moralista, né, falando sobre que a gente não pode mentir, não sei o que isso é errado, até porque o Wes era um homem muito religioso e tal, e mesmo criticando a igreja desse jeito, ele não deixava de ser religioso, ele só via esses defeitos e expunha isso. Mas, e aí ele mentindo, não sei o que, se dá mal, mas no fim ele se dá bem de novo, e enfim, e aí traz esse descarado heroísmo de afirmar, né, que tipo, você tem que ter coragem de mentir, e aí você mentindo ou não mentindo, ele se deu na mesma, né? Ele conseguiu se safar dessa. E aí ele vai criticar também diversas esferas sociais, então mesmo o Teodorico sendo uma pessoa que mente pra tia, a tia também era muito mais carolas do que uma religiosa verdadeira, né? Uma pessoa boa, ela era uma pessoa completamente egocêntrica e moralista, então ele vai criticar a igreja, ele vai criticar a burguesia, ele vai criticar todas essas pessoas. E, enfim, contei um pouquinho a história pra vocês, mas é um livro divertidíssimo, muita gente acha muito chato de ler esse recorte que ele faz da época de Jesus, mas eu acho fantástico também. Quando você começa a entender que é um sonho, fica muito fácil de ler, então lembre-se disso, existe um sonho lá no meio, e é isso aí. Então, pra gente lembrar, então, finalizar essa aula, um macetezinho que eu falei pra vocês, né? A gente vai pensar na dimensão histórica do Brasil imperialista, liberalista, do Brasil imperial, liberalista, então, nesse momento de império, mas um império que aceita muita coisa, e tá tudo crescendo, tudo nascendo, tudo é bom, e essas críticas, então. A dimensão estética, que é essa demonstração da realidade sobre o olhar do homem, então, o homem sendo objeto de estudo do homem. E a dimensão social, que são as críticas à burguesia estabelecida, as críticas às esferas sociais mais altas. Então, sempre lembrar que o realismo retrata a realidade da forma ruim e mais ruim possível. Não, gato. Referências aqui, então. Eu deixei... eu queria perguntar pra vocês também, vocês conseguem me responder depois, se vocês gostam que eu fale das listas obrigatórias no meio das aulas sobre o esquema, ou se vocês preferem que eu volte a fazer os vídeos separados falando só sobre obras de lista obrigatória, porque, enfim, é bom que vocês me deem um retorno de como é mais fácil pra vocês entenderem, porque isso aqui é pra vocês compreenderem da melhor forma possível. Todos esses textos estão, então, no Google Drive, o link vai estar aqui na descrição. Leiam e se aprofundem. E é isso aí, gente. Agradeço a todos pela aula de hoje. Até semana que vem.